Olá, meu nome é André Luiz Neves. Eu irei apresentar o artigo Formação do Gosto no Contexto do Consumo, uma análise integrativa da literatura sobre o tema, produzido por mim e por Daniel Carvalho de Rezende e submetido ao CMA de 2022. Como introdução, nós buscamos contextualizar o comportamento do consumidor, a importância de se compreender o papel do consumo na vida das pessoas e como se dá a formação do gosto desses indivíduos. Como a primeira ideia, o comportamento do consumidor pode ser definido como um processo pelo qual indivíduos ou grupos escolhem, compram, usam e se privam de bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. Fatores e influências que motivam os consumidores a tomar uma decisão de compra não são fáceis de serem compreendidos. Isso porque o consumo é muito mais do que a simples satisfação de necessidades. Ele acaba fornecendo um conjunto de significados para a vida das pessoas. Atualmente, os pesquisadores da área de cultura do consumo têm percebido o gosto como um construto fundamental para a compreensão do comportamento do consumidor. Assim, compreender o consumo envolve uma percepção mais ampla das ações que ocorrem no momento em que o consumidor está comprando e utilizando produtos e serviços. A partir desse contexto, delimitamos o seguinte problema de pesquisa: como a formação do gosto tem sido estudada ao longo dos anos, pelo campo de pesquisa. O principal objetivo desse artigo é identificar os principais estudos realizados no contexto do consumo que tratam da formação do gosto dos indivíduos. Assim, buscamos identificar os principais estudos relativos à formação do gosto, integrar dados, metodologias e teorias presentes nos estudos encontrados, discutir e propor um modelo que sistematize o campo de estudo, suas principais áreas e proposições, além de lacunas teóricas. Como fundamentação teórica, desenvolvemos duas seções. Na primeira, Compro Logo Existo, buscamos explorar os conceitos relativos ao consumo de bens. Assim, como dito por Douglas e Sherwood, o consumo de bens desempenha um papel importante e simbólico na forma como os indivíduos se comunicam, criam identidade e estabelecem relacionamentos entre si, tornando-se assim a parte visível da cultura. Na segunda seção, Gosto Logo Compro, buscamos conceituar o gosto, assim como a sua formação. Bourdieu conceitua o gosto como um mecanismo pelo qual os indivíduos julgam, classificam e se relacionam com os objetos e atos de consumo. Assim, o conjunto de preferências do consumidor vai depender do capital cultural do indivíduo. Como procedimentos metodológicos, o estudo tem como base as recomendações teórico-metodológicas de Torraco. Em sua primeira parte, podemos notar que, apesar do consumo ser estudado há bastante tempo, revelando-se um tópico maduro, a questão da formação do gosto, neste contexto, parece ser mais recente. Não foram encontrados estudos significativos que buscassem compreender a formação do gosto no contexto do consumo de forma ampla. Em sua maioria, tratavam-se de contextos mais específicos, como cafés especiais, blog de design doméstico, cervejas artesanais, bem como a prática associada ao gosto musical. O presente trabalho tem como propósito revisar, atualizar e criticar a literatura existente. E foram utilizados os três tipos de estrutura propostos por Torraco, sendo eles temporal, metodológica e conceitual ou temática. Para a realização do trabalho, foi utilizada a base de dados Web of Science. As pesquisas para encontrar os trabalhos utilizaram os termos consumo, associado a três outros termos, que são taste creation, taste construction e taste formation. Foram encontrados vários artigos e, após uma primeira triagem, chegou-se ao número de 67 artigos
que foram posteriormente analisados em sua completude. O primeiro artigo que versa sobre formação do gosto encontrado foi o artigo de Holbrook, do ano de 1999, sob o título Popular Appeal versus Expert Judgments of Motion Pictures. Os principais objetos de estudo ao longo do tempo foram a alimentação, com 13 artigos, a música, em 10, relações sociais, tratado em 5 artigos, bebidas, em 4, moda e especialização apareceram em 3 artigos e consumo cultural foi tratado por 2 artigos. Os principais periódicos foram o Journal of Consumer Culture, publicou 9 trabalhos, Poetics, 5, Journal of Consumer Research, com a publicação de 4 trabalhos, e Journal of Consumer Psychology, com a publicação de 3 trabalhos. Quanto aos principais métodos de pesquisa utilizados, o gênero de pesquisa mais utilizado foi o empírico, que foi empregado em 55 artigos, enquanto apenas 12 trabalhos utilizaram uma abordagem teórica do assunto. Quanto à forma de abordagem do problema, os estudos qualitativos representaram 47 do total de 67 artigos analisados. Já em relação às técnicas e métodos de pesquisa, a entrevista em profundidade, a revisão bibliográfica e o estudo de caso foram, respectivamente, as técnicas mais utilizadas nos estudos qualitativos. Já nos trabalhos quantitativos, a survey foi utilizada na maioria dos casos, sendo seguida pela experimentação e análise documental. Quanto à base teórica dos trabalhos, o que mais sobressaiu foram as ideias de Pierre Bourdieu, seja em sua obra de extinção ou em relação à questão dos capitais, hábitos ou campo cultural, bem como a teoria da prática, o regime de gosto proposto por Arcel e Behm, além da teoria institucional e o conceito de onívoro cultural. Como contribuição ao desenvolvimento da área de pesquisa, foram feitas indagações acerca da base teórica da área, que ainda se encontra estruturada de forma dispersa, as possibilidades e quais as melhores formas de investigação, utilizando os métodos qualitativos ou quantitativos, além das perspectivas teóricas emergentes, como a prática associada à formação do gosto. Foi construído um framework que sintetizasse a maioria das características utilizadas nos trabalhos, além de proposta uma agenda de pesquisa, onde foi proposta a ampliação dos objetos de estudo, uma melhor integração de estudos qualitativos e quantitativos, além da formação de uma base teórica consistente de análise para os diversos contextos de pesquisa. Aos que tiverem interesse em discutir melhor o artigo, espero vocês na apresentação no CMA de 2022. Meu muito obrigado.